mostra claramente uma moto que liga sozinha, anda sozinha. Eu não entendi, você não sabia que fantasma existe? Daí você ficou surpreso? Eu sempre falo para vocês não duvidarem do sobrenatural. Não falo? Como você bem deve ter percebido em algum local aqui desse vídeo, esse canal aqui é um canal que fala de mistérios. E sempre que tem alguma coisa estranha, misteriosa, rolando por aí, o que acontece? Eu paro tudo, sento meu bundão aqui e começo a gravar vídeos pra vocês. E também tem um fenômeno que acontece quando tem alguma coisa estranha acontecendo. As pessoas começam a me mandar a coisa estranha falando: Carol, você viu isso? E foi o que aconteceu. Um vídeo do circuito de câmeras internas de um condomínio em Londrina, no Paraná, mostra claramente uma moto que liga sozinha, anda sozinha. Depois ela bateu num carro e ela chocou o Brasil. Essa moto chocou o Brasil, parou a internet. Mas moto não liga sozinha e também não anda sozinha. Então quem fez isso? Quem foi o responsável? É fantasma? Se é fantasma, se é poltergeist, se é mistério, qualquer que seja o mistério, a gente gosta. E é por isso que esse vídeo está começando aqui pra você nesse canal. Eu sou Carol Capel, a sua motoqueira fantasma favorita, e eu já usei esse termo porque eu tenho certeza, mas eu tenho certeza que nos comentários vai ter uma pessoa falando assim: é o motoqueiro fantasma. Motoqueiro. A parte mais louca da história é que fez com que as pessoas realmente achassem que era um fantasma conduzindo a tal moto é que essa moto pertence a uma pessoa, um homem, que faleceu há pouquíssimos dias atrás. E sempre que acontecem esses mistérios que eu pelo menos considero como, fantasma. Pra mim é super um fantasma e tá tudo bem, sabe? Porque fantasma existe e tudo bem. Mas tem umas pessoas que são muito cheias de si. Muito. E aí elas tentam explicar o inexplicável. Dar solução por aquilo que não tem. Pro insolúvel. Essas pessoas que gostam de fingir que a gente é trouxa, né? Fazer com que a gente seja trouxa. E nesse caso não foi diferente. Mas eu queria falar uma coisa aqui pra vocês que vai soar até um tanto quanto poético. O sobrenatural, ele não é pra ser explicado. O sobrenatural é pra ser sentido. Eu não posso nem usar música aqui e nem cantar o trecho da música. Então eu só faço a melodia mesmo. Que também pode ser que não possa, mas é o que tem pra hoje. Então, gente, algumas teorias para explicar o suposto fenômeno da moto que se mexe sozinha surgiram na internet. E eu vou comentar uma que eu achei maravilhosa, que é de um especialista em mecânica. O especialista em mecânica, ele disse que a moto ligou e se mexeu sozinha, porque os materiais, eles sofrem dilatação. Aí como assim, Carol? Bom, como assim? Alguma vez você estava dormindo na tua casa e daí um móvel estralou, assim, deu aquele... Você falou, eita carai, é o fantasma? Pois é, isso é dilatação. O que acontece? Durante o dia a temperatura é uma. Durante a noite a temperatura geralmente cai. Quando a temperatura cai, existe uma tendência dos materiais de sofrer a dilatação ou a compressão. E esse barulho que a gente escuta é justamente os materiais dilatando ou comprimindo. Então, esse especialista em mecânica, ele disse que a moto se mexeu dessa forma aí que vocês estão vendo por causa da dilatação dos materiais. Nossa, mas dilatou muito, gente. Dilatou demais. Dilatou tanto que até andou e fez curva. Isso aí é dilatação com certeza. E eu não tenho dúvida, você tem? E no vídeo a gente consegue ver claramente que é dilatação. Não é? Olha, só olhar o vídeo e você fala, nossa, dilatou demais. Excelente a explicação.
Eu amei! Vocês já imaginaram se todos os materiais da nossa casa saíssem dilatando dessa maneira? Você ia acordar de manhã e seu carro não ia estar na garagem, ele ia estar na casa do vizinho. Você ia acordar de manhã e a tua cama ia ter andado 4 metros. Porque pela proporção da dilatação dos materiais... Ah, Carol, mas existem materiais que se dilatam mais que outros materiais. É, gente, mas não tanto, né? Quando um móvel está lá na tua casa, você vê ele andando? Mas é a dilatação. E foi inclusive a dilatação que deu partida na moto, sabia disso? Pois é, segundo o mesmo especialista, segundo ele essa peça chamada magneto girou por causa da dilatação e como tinha gasolina e ar na câmara de combustão, o condensador pode ter se soltado, gerando faísca que ligou o motor. Mesmo sem a chave no contato. Entretanto, para que a moto se mexesse dessa forma aí, o câmbio dela também tinha que estar engatado. Ou seja, são muitas coisas, né, acontecendo ao mesmo tempo pra gente justificar que simplesmente o fantasma foi lá, ligou a moto e pronto, e tá tudo bem. Gente, caso resolvido, esse foi o vídeo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Mentira! É claro que dentro das nossas limitações para tentar entender aquilo que é sobrenatural, a gente sempre vai tentar procurar explicações racionais para coisas estranhas que acontecem. Isso é natural? Eu mesma faço isso. Às vezes acontecem coisas sobrenaturais aqui em casa e eu falo, não é possível, isso deve ter sido tal coisa. E eu tento procurar uma explicação racional. Só que existe um momento que a explicação racional ela já não tem mais o poder de explicar o sobrenatural. Porque uma coisa não encaixa com a outra. Não sei se vocês já viram o vídeo de um carrinho de supermercado que se mexe sozinho também num estacionamento. Vamos ver comigo. E existem tantas outras coisas que se mexem, gente. Aqui no canal, por exemplo, eu tenho um vídeo mostrando estátuas de museu que se mexeram na câmera. Câmera de vigilância, estátuas girando de madrugada, igual aquele filme Uma Noite no Museu, sabe? Existem diversas coisas que se mexem sozinhas que a gente não entende e não consegue explicar. A questão aqui, gente, nessa história da moto é que o sobrenatural ele não pode ser descartado porque ele existe. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em fenômeno de poltergeist. Essa expressão poltergeist se popularizou por causa do filme, aquele filme de antigamente que é bem estranho o filme, gente, não assistam. O fenômeno poltergeist é um fenômeno sobrenatural que o nome de origem significa espírito que causa ruídos, que envolve sensação física como pedras caindo, movimentação de objeto, aparecimento e desaparecimento de objeto, bem como o acender e apagar de luzes, ou seja, todo fenômeno que acontece no físico que não consegue ser explicado pela física desse planeta. É um fenômeno de poltergeist. É aquilo que interfere no físico e não tem explicação. Tá? Então é como se eu estivesse aqui gravando pra vocês, já aconteceu várias vezes. Eu gravando aqui pra vocês, de repente o negócio começa a se mexer sozinho, passa alguma coisa voando, a almofada que tá aqui no sofá levanta. Isso são fenômenos de poltergeist. É óbvio que se tratando de ser humano, e ser humaninho é uma criatura maravilhosa, a gente sempre tem que considerar o ponto de um negócio ter sido montagem. E alguém ter fingido que era uma câmera de segurança, uma câmera de vigilância, quando na verdade era só uma pegadinha feita por pessoas idiotas querendo assustar outras pessoas. Quando a gente está falando de ser humano, a gente não pode descartar a possibilidade de ser zoeira a montagem. É óbvio, mas ao mesmo tempo a gente tem que começar a ponderar que o sobrenatural existe sim e que ele tá aí e que a gente não tá acostumado com isso. E porque a gente não tá acostumado com isso, quando aparece um vídeo desse de alguma coisa se mexendo, a gente faz esse uê todo quando o negócio é mais natural do que a gente imagina. Aqui em volta da gente, em volta de mim, em volta de vocês, existem outros planos, existem outras dimensões, existem seres desencarnados e encarnados aqui vivendo junto com a gente. Porque, gente, tem muito espaço. E dentro desse espaço, várias coisas coexistem. De vez em quando, essas camadas, essas outras camadas que eu falei pra vocês, elas interferem nessa camada que a gente tá. E por causa dessas interferências que a gente acaba tendo o fenômeno que a gente chama de sobrenatural, ou seja, aquilo que não é natural, a gente não está acostumado. São as interferências de coisas que estão aqui no nosso redor. Então, gente, isso é uma quebra de paradigma muito grande. A gente não foi ensinado e nem está acostumado a perceber coisas que se mexem nos ambientes. Por quê? Porque isso acontece de vez em quando, porque essa interferência entre os mundos, o nosso e os outros,
Acontece de vez em quando. E quando acontece, geralmente as pessoas não prestam atenção. E quando é filmado assim, as pessoas param para prestar atenção porque, nossa, que interessante! A moto andou sozinha. Mas humanos, pessoas que moram na Terra, humanos da Terra, sofrem de determinadas obsessões. E quando eu falo obsessão, não estou falando de obsessão espiritual não, tá? Daquela que vem, fica um obsessor e toma teu corpo e você começa a agir de maneira diferente. Eu estou falando das nossas obsessões próprias. Por exemplo, você tem alguma coisa que você gosta muito e daí quando você vai embora daqui da Terra, você não consegue deixar de gostar dessa coisa, então você fica obcecado por aquela coisa, você fica viciado naquela coisa. Os vícios, as obsessões que a gente tem fazem com que a gente tenha a necessidade de ficar mais perto daquilo de material que a gente não pode levar embora daqui quando a gente for embora. E mesmo voltando naquela história do eu não sou religiosa, eu sei que a consciência, ela se projeta para fora do nosso corpo. Então quando a gente vai embora da Terra, a nossa consciência fica. Se tiver alguma coisa prendendo aqui, o corpo foi, a consciência não tem para onde ir. Por quê? Porque a consciência está obcecada por coisas que existem aqui. Então, no caso desse suposto homem que era dono da moto, ele era dono da moto e aí ele voltou para pegar a moto dele. Gente, isso é possível, completamente possível. Por que que é possível? Porque uma pessoa que era obcecada por um bem material, quando ela vai embora, ela nem percebe que o corpo dela não tá mais aqui. Então ela vai e continua fazendo as tarefas do dia a dia da mesma maneira que ela faria. Então o cara foi lá, ligou a moto dele e tudo bem. Por quê? Porque a consciência dele, que está em outro plano, em outra camada, conseguiu interferir, conseguiu agir dentro desse plano. E a gente foi ensinado a ver essas coisas como sobrenatural, como estranho, como esquisito. E para finalizar, eu queria indicar um livro para vocês que eu li quando eu era pequena, que se chama Violetas na Janela. Esse livro fala exatamente da interação, é um livro espírita, tá, gente? Então, se você não curte essa religião e tal, talvez você não vai curtir o livro também. Mas como eu falei pra vocês, eu não sou religiosa, falando mais uma vez, eu li o livro e eu gostei. Então, ele fala exatamente dessa interação do plano não físico com o plano físico. É muito interessante. Esse foi mais um vídeo pra vocês, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Vocês me pediram muito pra falar sobre esse caso da moto. Tá falado, um super beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que paz!